Bom, é nesse clima descontraidíssimo que a gente começa o nosso papo de esporte. Eu sou Alexandre Salvador, editor de esportes da revista Veja. Tenho a companhia aqui mais uma vez do meu companheiro Silvio Nascimento, editor do site de Veja, da parte de esportes também. E hoje nós temos aqui uma representante feminina do automobilismo nacional, que a Bia é uma desbravadora, né, nesse cenário, né, de ter sido a primeira brasileira a competir numa categoria top do automobilismo, que foi a Fórmula Indy, por 3 temporadas, né, Bia? Isso. E, bom, hoje segue a sua carreira na Stock Car também, já desde 2014, né, se eu não estou enganado. É o terceiro ano agora. Terceiro ano completo. Nós estamos na 5ª etapa, né, já completamos 5 etapas, do campeonato. E a Bia aí está na disputa mais uma vez. E, bom, nós viemos aqui então para falar de automobilismo. Bia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, é um prazer. Que bom. Então vamos começando falando um pouquinho da sua fase atual da sua carreira, Bia. Você está então na Stock fixa, né? Eu vejo que no Facebook, no Instagram, você posta alguma coisa de kart aí. Explica pra gente por onde você anda, por que pistas você anda disputando provas aí. É engraçado que desde que eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, a gente fechou para correr de Stock Car. Tem sido um desafio gigante, né? Porque é completamente diferente dos carros de fórmula, de monoposto. É uma outra manha. O carro não é difícil de guiar, mas é muito manhoso. E aí você pega esses... Já tem os dinossauros, né? O Kaká, o próprio Thiago Camilo, que é copeiro de Ipiranga. Tem uma manha do carro impressionante e ainda... que isso algumas vezes não clicou ainda, mas esse ano já está bem melhor. A última etapa a gente foi 6º lugar lá em Tarumã, então já começa a brigar aí pelos 5, aí vai daqui para os 3, e aí eu vou chegar onde eu quero, né, que é, obviamente, a vitória. E essa vinda, né, para o Brasil acabou me trazendo um pouquinho mais próximo para o kart novamente, né, porque são 12 corridas por ano, não se treina, né, e kart sempre foi uma grande paixão para mim. E eu com a minha equipe, né, que eu corria quase a vida inteira, estando perto, comecei a treinar de novo e agora já decidi que vou fazer o campeonato de kart brasileiro de kart na Paraíba, agora em julho. Legal. Então, bacana. De alguma forma, tá ali sempre nas corridas, né? Todo final de semana, de alguma forma, no automobilismo. Se não tem estoque, você tá correndo em algum lugar. Tô correndo de kart em algum lugar, Legal. E Bia, kart foi onde você começou bem novinha, ali com 7, 8 anos. Pode não parecer, mas você já tem mais de 20 anos de carreira, não vou falar a sua idade, mas você já tem mais de 20 anos e começou bem novinha. Basicamente, quais são as diferenças entre essas categorias que você já passou? Você passou por Fórmula 3 Sul-Americana, Fórmula Renault, Indy Lights, a Indy, né, que é top, agora no Stock. Qual que é a diferença básica, né? Você falou, tá pegando a manha do Stock agora, mas quais são essas referências que você tem? Olha, bom, o kart é a escola de tudo, né? O mais simples que a gente tem, não tem suspensão, não tem mola, é muito mais você entender um pouco do automobilismo, né? É braço. Braço também, e um pouco da mecânica mais simples, né? No kart eu aprendi a fazer um carburador, um motor simples, o funcionamento do carro. Exato, é um cilindro, um carburador. Aí na Stock Car é um motor gigantesco, a gente nem pode ter mais acesso, nas outras categorias a gente já nem tinha acesso a mexer nisso, né? Era muito mais de sentir, falar com os engenheiros. E cada passo que você vai ficando mais detalhado, né? Então, essa parte de acerto de carro, as coisas que você pode mexer, os investimentos são sempre maiores, né? Então, chegava na Indy, era uma lista de coisas que você podia mexer no carro, e isso você tinha que estar ao par. E aí, na Stock Car, simplificou um pouquinho de novo, né? A categoria hoje tem um objetivo da competição, né, do show em si, então os carros andam muito próximo, do primeiro ao 25º é 1 segundo de diferença. A própria organização está muito legal também, exatamente, né, das provas. Então é muito próximo. Torna a corrida mais emocionante, né, Bia? Exatamente, cheia de possibilidades. atraente, né? Exatamente. Então você fica um pouco mais limitado o tanto de acerto, né? E essa manha que eu falo de Stock Car é um carro de turismo, né? Então um carro, como vocês podem ver aí, é de rua, né? É carenado, né? Carenado, tem carroceria, né? Eu não consigo ver as rodas do carro, né? Como eu vejo no Fórmula. Então é tudo, vamos dizer assim, um pouco mais lento, né? Pelo peso dele, pela até qualidade, no sentido de investimento, né? O Fórmula Indy Quanto custa um Fórmula, Bia? Você tem uma ideia do custo? Custa uns 500 mil dólares um carro novo, né? Mas para você fazer uma temporada, chega a 5 milhões de dólares, né? Então é muito, muito alto. O Stock Car tá por volta de 2 a 3 milhões de reais, né? Uma temporada? Uma temporada.
O que é um custo alto também, É muito alto. A máquina é muito cara, né? Se você A ver. temporada de kart, quanto custa? Porque eu sei que ela não é muito barata Não também. é, não é. Até saiu recentemente, né, uma matéria que o kart é mais caro que uma faculdade de medicina, né? Uau! É bem mais caro porque tem a máquina envolvida, né? Olha, na minha época, eu imagino que eram 100 mil, hoje deve estar uns 150, 200 mil reais. Tudo depende de quantas etapas, né? Quantos campeonatos você faz. Se você for fazer 2 campeonatos, mais o brasileiro, mais o sul-americano, aí esse valor vai, né, só crescendo, não tem jeito. Bia, eu queria que você contasse pra gente, sendo mulher, piloto, né, é um mundo extremamente masculino, isso em todas as categorias, e você com 8, 9 anos andar de kart, chegou em casa e falou assim, mãe, pai, eu quero andar de kart. Só um parênteses, Silvio, nós temos aqui a Lourdes de Seattle, direto dos Estados Unidos, onde a Bia morou um tempão, tá assistindo legal. a gente lá. Deve ser Beijão, os fãs do Lourdes. automobilismo que são do mundo todo, né, Bia? Capaz de ter acompanhado alguma coisa da Indy. Com certeza, mas vamos lá, desculpa, Silvio. Não, imagina. Então, eu queria saber como é que foi começou, essa sua trajetória, porque até você brincar de kart, você virou uma profissional do kart, depois vai embora. Como é que é essa trajetória? De homem, a gente já está cansado de ver como é que é e sabe um pouco das dificuldades, né? Queria que você relatasse as suas dificuldades, como é que foram, porque por ser mulher... Isso foi o dobro da dificuldade. porque o mundo automobilístico é masculino, né? É, bem masculino. Assim, começou, eu em casa gostava de assistir Fórmula 1 com 5 anos, era 1991, era aquela época especial da Fórmula 1, da Fórmula Indy, então a gente acompanhava o Emerson na Fórmula 1, o Ayrton na Fórmula... Desculpa, o Emerson na Fórmula Indy, o Ayrton na Era Fórmula 1. de manhã no Fórmula 1 e à tarde na Indy, né? Não, e eram Era 4 uma- brasileiros na Fórmula 1 e 8, o 8 a 9, 10. Indy, era uma coisa assim de louco. E eu acabava vendo isso, gostava, né? Eu sentava com 3, 4 anos no carro do meu pai, ficava lá no volante, pirando. Era um negócio que mexia comigo. Eu queria o pedalinho de carrinho pra brincar. E meu pai é psiquiatra e minha mãe é dentista, então não tem nada a ver com automobilismo, né? São Talvez médicos teu pai e- tenha entendido um pouco melhor essa coisa. eu falo que meu pai trata de tanta gente pirada que, com todo respeito, que quando eu falei que eu queria coisa de kart, ele achou normal, né? Então, e eles, na verdade, eu tive muita sorte porque me apoiaram, né? Eu só corria sempre com meninos. Minha mãe achava, ficava muito preocupada, pô, mas sou menino. Mas meu pai achava barato eu gostar daquilo e eu ganhar. Então, eu tive muita sorte, né, dessa coisa cultural da família, eles permitirem e apoiarem isso. Numa espécie de arquivo confidencial aqui, a gente vai soltando algumas fotos da kart, carreira da aí, Bia a aí gente era novinha. graduados, Tem uma mundial foto dela de kart. bem novinha, acho que é aos 7 anos, né, Bia? 8 8 anos, né? Acho que Tem uma talvez a foto primeira dela bem vitória novinha. aí que eu vi. E aí, assim, Mas tem uma hora que vira sério isso, né? vira sério, Quando mas... é que virou a chavinha aí? Tipo, Olha, aos 15 anos, quando eu comecei eu fui patrocinada pela Medley, já tinha aquela coisa do primeiro patrocinador que meu pai quebrou. Ele falou assim, filha, você não é um patrocinador, papai, acabou. acabou. Eu fiquei desesperada. E aí, na época, o Xande Negrão ainda era dono da Medley. Falei, aí corria com o Xandinho, na mesma categoria, super difícil. Falei, Xande, se você não me ajudar, lascou, né? E o Xande conversou com o Xandinho não, pai, vai lá, ajuda a Bia. Graças a isso, eu consegui fazer meu último ano de kart, muito bem feito. Foi quase que ganhei o brasileiro de kart, fui vice-campeã brasileira e vice-campeã paulista. Campeonato assim que tinha Serginho Gimenez, tinha Diego Nunes, um monte de pilotos aí, corri com o Lucas de Graça também, algumas etapas que eu já estava indo fora bastante. E então, assim, me deu a oportunidade de fazer um ótimo ano. E aí o No, que é meu treinador no kart, que me ensinou tudo, né? Ele me apresentou para o André Ribeiro, ex-piloto de Fórmula Indy, para o Augusto Cesário, que é dono das mais bem-sucedidas do Formigão, famoso da Fórmula Formigão. 3. E eles que me deram essa possibilidade, né? De migrar do kart para o Fórmula. Legal. Porque meu pai não tinha condição nem de conhecimento nem financeira para isso, e eles que estruturaram isso. Então, acho que eu sou uma das únicas pilotos que teve essa oportunidade, né? Muitos pilotos tiveram empresas por trás, mas eu foram essas pessoas que colocaram aí a carreira nos trilhos, né? E que me deram a oportunidade de depois chegar na Fórmula 1. Essa coisa que você está perguntando, né? De, diferente de uma menina para um menino, era muito parecido, assim, os desafios, né? Eu confesso que eu até me sentia mais determinada do que os meninos para algumas coisas, né? Eu estava focada em ser bem-sucedida, que eu me importava de morar longe, eu ficar sozinha, de ir pra Inglaterra ficar 3 meses e comer só pouco mortadela porque não tinha dinheiro. Mas a sua parte, ok, eu entendo isso, eu conheço o seu perfil. Mas
E o outro lado? Ele fala assim, puxa vida, uma mulher, uma menina brasileira. Mas você sentia que você tinha que se provar mais do que os meninos? Sentia. Que tinha uma exigência mais ou menos o mesmo as mesmas condições, os mesmos resultados? Você sentia que tinha que provar mais ainda por ser menina? Sim, porque, na verdade, talvez não provar, mas... quando era exigida. Era muito exigida, assim, se eu cometesse um erro, não era o mesmo jeito. O cara começa, bateu. Se a Bia batesse, é mulher, né? Tem esse comentário. É uma coisa com o japonês que acontece, né? Mas quando eu era muito bem sucedida, quando eu vencia, era o dobro da coisa bacana, assim. Do reconhecimento. Puta, que legal. Tinha, às vezes, algumas pessoas, o equipamento era muito bom. Normal, né? Mas isso se releva, mas sempre deu muito mais retorno, porque muitas vezes eu era sempre a primeira a vencer, né? Primeira vez na graduados, aí depois fui pra Fórmula 1, venci também. Fórmula 3 foi pole, vários pódios, Indy Lights, primeira mulher a vencer numa categoria assim, internacional. Então, quando eu consegui essas vitórias, realmente era muito bem... Era mais comemorada, né? Pelas pessoas, pelo fato de ter quebrado a barreira. Sim. Né? E assim, para as pessoas, era interessante... De alguma forma, as equipes que eu participava, eu sempre arrumava as equipes quase uma família para mim, né? Tá. E até as equipes sentiam essa coisa da menina, de ter um carinho, um cuidado. Então, às vezes, assim, eu não tinha dinheiro, eu queria dormir no caminhão da equipe, por exemplo. O Tony já fez isso, vários pilotos já fizeram isso, mas pelo fato de ser mulher, não, você vai dormir em outro lugar, vou te arrumar, um hotel, você não vai ficar aqui, que é perigoso. Pelo fato tinha um cuidado também. Mas era uma coisa especial, era um cuidado legal que eu tinha. Todas as equipes que eu passei fora tinha isso, né? Então, eu morava na casa dos mecânicos, eu precisava de alguma coisa, assim, nos Estados Unidos eu comecei a montar minha casa, meus mecânicos me davam as televisões, ficou toda essa televisão aqui pra você ver. E tinha um cuidado, então acho que é uma coisa especial, assim, que talvez com os meninos eles, se vira aí nos 30, e com a Bia tinha um carinho, assim, um cuidado, né? Bacana. Mas aí chegou, né, na Indy Lights, né, que você de fato aí mostrou, acho que provou para todos que você poderia correr em igualdade de condições, ganhando até algumas provas, né, Bia? Isso. Fala um pouquinho então dessa experiência, porque eu acho que talvez a sua geração, ou até meninas com idades próximas, eu lembro, por exemplo, de alguns anos atrás, a gente ter na Indy 3 meninas correndo, né? Era a Simona, você e a Danica, né? Isso. Que é uma coisa espetacular, um baita de uma conquista, né? Para as mulheres, enfim, acho que em várias... Conta um pouquinho desse período, assim, nos Estados Unidos e como que você fincou suas raízes lá, de fato, e marcou seu nome na história dessa categoria que tem tantos nomes importantes, tem Fittipaldi, tem Gil de Ferran, Hélio Castro Neves, o próprio Tony, e você também marcou sua presença lá por um período específico. Conta pra gente um pouquinho disso. A experiência nos Estados Unidos foi, assim, muito especial pra mim, né? Antes de ir pra Indy Lights, a gente fez alguns testes em 2007 na Inglaterra, e mesmo indo bem em testes, né, fazendo super esforço, investimento, não sentia assim, eu ia muito bem no treino, você não tava nem aí. Você tem dinheiro? Tem dinheiro. Se não tem, tchau. E aí a gente decidiu, eu voltei pro Brasil, o André falou, acho que a gente devia olhar a Indy. E a gente contactou lá a Indy Lights, muita gente além da época do André, o que ajuda, né, porque tem aquele negócio do conhecimento, você saber. E fala pro Sam Schmidt. E o André é um relações públicas natural, né? Super, né? Não, ele é super querido lá, então foi super bem atendido. E até pontuaram as equipes a se falar da Indy Lights. E a gente entendeu que a Sam Schmidt naquele momento era a melhor opção. Eu fiz o teste pela Sam Schmidt e foi muito legal. No sentido assim, Bia, você vai correr com a gente vai dar um jeito. O André também conseguiu um patrocínio, o Sam conseguiu um pouquinho aqui, a gente conseguiu fazer as 2 temporadas. E aí veio aquela surpresa, né, de eu começar a andar bem logo nisso. Já era pra ter feito a pódio já na primeira etapa, quase ganhei a segunda etapa, aí levei um toque nas últimas voltas no meu companheiro de equipe. Então, assim, aquela coisa, pá, né, a menina chegou e aí começou-se a criar uma atenção, né, a prestar atenção na minha carreira. E graças aos resultados na Indy Lights, consegui fazer esse pulo aí pra Indy em 2010, a primeira brasileira a chegar numa categoria top. Então, eu tenho muitas boas lembranças dos Estados Unidos, foi muito bacana. Assim, carros extremamente rápidos, né? A Fórmula Indy vai a 380 por hora, pilotos espetaculares. A Indy foi difícil, a gente não conseguiu encaixar talvez o melhor momento ali da Bia com um time bacana, porque eu acho que a gente teria condições de ter melhores resultados lá, né? Mas fiquei 4 anos lá e foi, assim, excelente. E eu queria saber, assim, dentro do automobilismo, e por todas as categorias que você passou,
Que momento que é mais emocionante numa corrida? É você largar bem, fazer uma ultrapassagem, conseguir a colocação, bater um recorde de volta. Tem uma coisa que equivale ao gol, assim, por exemplo? Porque assim, você tem um drible e tem o gol. São duas coisas espetaculares. É que depende da corrida, né, Silvio? Imagina que eu fiz uma ultrapassagem espetacular e quebrei, aquele momento é o melhor da corrida, né? Mas eu acho que vencer. É vencer. Vencer é o melhor, porque aí é a conclusão daquele final de semana inteiro, dos pontos pro campeonato, é o auge, assim, do Mesmo que com o se pode fator sorte, se conquistar. eventualmente você era uma terceira, acontece algum problema, você ganha, o que importa é ganhar. Eu acho que você estava ali para receber. Você era o melhor na condição de receber aquela bênção, né? De ganhar a corrida. Você ia ser terceiro, um ótimo resultado também. Então, E rola de ter um cara assim que você tá querendo passar ele e te dá aquela coisa, assim, eu vou te passar e passa o cara. Alguns você acaba criando assim, porque tem uns caras que sempre dificultam mais. Você fala, você está dificultando. Então quando você consegue, é sempre uma vitória um pouco maior do que um cara que você sabe que é mais tranquilo. Sempre tem uns caras meio pentelhos, assim, vai pra ultrapassar. E nem é só Bia, tá? Você vê, perguntar pro Rubinho, tem um cara que ele tem aquela coisa assim, que, puta, esse cara comigo, ele dificulta. Você tinha um cara desse, assim, que era o seu... Tinha, mas não vou falar, não vou falar esse caso aqui, que é melhor não. Bom, vou aproveitar que nós estamos ao vivo aqui, vou mandar um abraço pro pessoal que tá ligado aqui a gente. Tem o pessoal em Buenos Aires, em Atlanta, nos Estados Unidos, Montes Claros, pessoal também aqui do Espírito Santo. Obrigado pela audiência, gente. Então vamos seguir o papo aqui que o pessoal tá curtindo, Bia. Muito bom. Então vamos falar também, só para fechar esse capítulo talvez dos Estados Unidos, de Indianápolis, né? Que nós tivemos agora a prova uns 2 meses mais ou menos, foi em maio, né? Finalzinho de maio, junto com o Mônaco, né? Então pro automobilismo é o final de semana de luxo, né? E foi a 100ª prova de Indianápolis, né? Você tava lá, até fizeram uma cerimônia bem bacana, né? Pros pilotos que completaram a prova, e você ali dando autógrafo, né? Tinha gente com a sua camiseta também lá, eu vi algumas fotos que você postou nas redes sociais. Então, explica eu nunca estive em Indianápolis, não sei se o Silvio teve essa experiência. Eu estive lá, já estive. Dizem que é a meca do automobilismo mundial, assim. Por que essa prova é tão... Porque, assim, o circuito é um oval, né? Tem tantos ovais pelos Estados Unidos, provas também da mesma duração, né? De 500 milhas. Por que essa é tão especial, tão fantástica, assim? Explica para um cara que nunca teve lá, qual que é essa emoção de correr em Indianápolis? Olha, eu digo que assim, você só aprende o que é Indianápolis indo lá e sentindo aquilo, porque é uma energia diferente, né? Posso falar que, putz, a história, essa única categoria que teve 100 edições, outra prova, né, vamos dizer, teve 100 edições, o americano, ele sabe valorizar isso, né? Você chega lá, o próprio americano fã, ele lembra de você, faz 3 anos que eu não vou na Índia, os caras vão lá e põem a minha camiseta e mandam autógrafo lá dos carros que não tinha assinado ainda. Então é uma coisa que você sente especial estando lá, né? Tem seu nome lá, tem fotos, eles valorizam essa história, né? E a corrida em si, né? Esse ano tava lotado, não dava pra andar naquilo lá. E quando você vai começar, dar aquela largada, você tem o hino americano, que eles fazem um super show, artistas renomados vão lá cantar o hino nacional americano, aí vem os aviões do exército, e você olha aquele lugar assim com, sei lá, 500 mil pessoas, é arrepiante. E pra quem tá dentro do carro, qual que é essa emoção? Assim, controlar essa emoção, assim, porque imagino que deve dar um baita frio na barriga, né? Você arrepia ouvindo essas coisas, o público e tal. E pra controlar a emoção, sendo que você tá guiando um carro a 380 por hora? Não, é emocionante, assim, quando você entra, né, no Garage Alley ali, que vai entrar pra reta principal onde o carro tá, assim, emocionante, sempre dá aquela energia, aquele pulso, né? Mas aí você começa a falar com o seu engenheiro da corrida, já começa a focar e concentrar, aquilo lá vira, pra mim, pelo menos, virava um silêncio só. Era o foco total no carro, no que eu tinha que fazer, na largada, em passar essa primeira fase da largada bem. Então, você sente muito isso, mas ali pro piloto, eu acho que eu me emocionei mais fora do que dentro, porque lá você tá com um objetivo tão grande, você não quer deixar nada te abalar. O que eu percebi na vez que eu estive só uma vez lá, mas o que eu percebi é o seguinte, é um grande espetáculo, tratado como um grande espetáculo por todo mundo. Então você tem 500 mil pessoas que levam todos os familiares, cachorro, vai de trailer, faz lá o hot dog no coisinho elétrico deles, eles fazem uma super festa, lá dentro, em todos os pits, é tudo tratado como um grande espetáculo. A impressão que eu tive assim, não há uma pessoa sequer lá que trate essa corrida assim como mais uma corrida. Sabe, aquele, isso aqui foi mais uma corrida. Não, não é mais uma corrida.
São as 500 milhas Indianápolis, que são grandes, é um grande evento. Isso eu acho que é legal e o americano faz isso muito bem, eles curtem isso, por isso esse culto a todos os ídolos, a quem eles já viram. Se eles pegam uma assinatura, eles usam de novo com um autógrafo, que é para dizer que ele esteve com ele, isso é muito legal. Isso é bem diferente aqui no Brasil, né Bia? São culturas diferentes, né? Eu acho que, em geral, o americano valoriza muito, né? Quem quebrou recordes lá, até hoje anda na rua, pô, o cara de snowboard, o americano ele é muito ligado no esporte, né? O brasileiro tem alguns esportes preferidos, ele não conhece e acaba não valorizando tanto, né? E é cultural, é difícil, né? De comparar, assim, porque o fã brasileiro de automobilismo é muito fanático, ainda assim, né? Só que o americano, ele respeita mais. Ele entende que, putz, ele não é capaz de fazer aquilo. Ele não consegue andar 3 horas a 300 por hora. Né? No oval. O brasileiro já é meio despachado. Ah, você não anda nada. Entendeu? Se fica em 10º, acabou, né? Entendeu? Cara, ele não tem uma noção da dificuldade e ele valoriza só o primeiro. O brasileiro, ele é mais assim, se o brasileiro venceu, beleza. O americano, ele torce por todos, né? Ele quer ver o show. Se o americano ganhar, ótimo. Mas, assim, os preferidos de Indianápolis hoje, até lá é o Eli e o Tony, que são brasileiros, os caras mais gritados, né? Isso no Brasil é praticamente impossível. Eu vi o Eli em Miami há 2 anos, foi uma coisa incrível. Exato. Então tem, assim, são super fanáticos, né? Mas o americano, ele de uma forma, ele respeita mais de admirar, vai? O brasileiro é mais crachado, mais sarcástico, irônico, ele já chuta o pau de vez se você não ganha, é um pouquinho diferente nesse sentido. Bia, tem um internauta aqui que está acompanhando o nosso ao vivo, Valentino Júnior, obrigado pela audiência, Valentim. Ele tem uma pergunta para você. Ele é super seu fã, fala que você corre demais. E queria saber, na sua opinião, quem que é o maior piloto de todos os tempos, ou o maior piloto que você viu correr, acho que dividindo pista, talvez. Vamos separar esses dois tipos aí. O maior de todos os tempos e aquele que você falou, esse cara corre demais, assim, quando estava dividindo uma prova. Olha, é engraçado, eu não conseguia muito respeitar quando eu estava dividindo uma prova, ninguém. Então eu não vou lembrar, porque assim, se era, às vezes eu tô indo no grupinho, né? É meu adversário, então eu não respeito, eu não tô guiando ali, nossa, esse cara guia muito, eu não falo isso dentro do carro, então essa eu não sei responder, juro por Deus. Então, acho que é uma coisa de colocar o capacete, você não respeita ninguém, mas assim, de eu viver e uma pessoa que me levou ao automobilismo foi o Senna. Tem gente que acha que é o Schumacher, mas eu acho que o Senna tinha um que a mais e uma dedicação a mais e ser um brasileiro com todas as dificuldades, né? O alemão, na minha cabeça, todos os pilotos alemães têm uma já certa facilidade pela estrutura daquele país, das montadoras que vão lá, e, né? O brasileiro ele tem uma dificuldade a mais, então para mim o Senna é inigualável e final de assunto. E um outro que eu também falo muito, que eu admiro muito, bom, todos que chegaram lá são, para mim, isso é muito difícil. E o Emerson por ter aberto portas, né, tanto para os brasileiros na Fórmula 1 outros mercados, né? E na Fórmula Indy. Ele foi campeão em ambos e foi assim, um cara que abriu o Brasil, né, na minha opinião, pro automobilismo. Pois é, Bia, traçando um paralelo então entre categorias, eu sei que você obviamente conhece muito bem a Indy e deve ouvir falar dos seus colegas até de estoque, o próprio Rubinho, né, que já correu nas duas, de saber da Fórmula 1. A gente estava falando até antes do programa começar, né, que eu ia fazer uma brincadeira que a Fórmula 1 anda muito chata, mas depois da corrida desse final de semana na Áustria, não tem como falar isso, né? Foi uma prova disputada ali na última curva, literalmente, ou quase na última curva, que o Hamilton e o Rosberg ali se enroscaram e já não é a primeira da temporada, né? Mas a gente sente, eu até, por ter acompanhado algumas provas em loco, tanto de Fórmula 1 até da Fórmula Indy, quando teve aqui as etapas aqui em São Paulo, eu sinto que o piloto, até uma coisa que você estava falando dessa valorização do público, esse carinho pelo público, acho que o piloto da Indy tem um pouquinho mais, talvez, esse carinho, porque se você passa lá no pit lane da Indy, né, pelo menos aqui quando foi no AMB, os pilotos interagiam com o público, paravam para tirar foto, e na Fórmula 1, o Silvio sabe, né, é aquela corridinha, aquele trote ali do paddock pra dentro do box, que você não fala com o cara, ninguém tira foto, nada. Realmente tem esse perfil diferente. Na Fórmula 1 é um universo mais gelado, mais frio, e na Indy tem um pouco dessa questão que o Silvio até pontuou, né, da questão do espetáculo. Como é que você vê isso? Não, são culturas completamente diferentes, né? Como você falou, lá na Indy, a gente é incentivado pela categoria, pelas equipes, pelos patrocinadores a ter esse contato lá com os fãs, né? De você valorizar, mostrar, é tudo aberto,
Então não tem lugar fechado, os carros ficam expostos ali, os caras respeitam os limites, tiram fotos. E você vai pro box, pro caminhão, tem um monte de fãs lá que você tem que dar atenção, bate papo e até aprendi com o próprio André, né? Me diverti com isso, porque os caras te adoram, né? E se você dá uma atenção especial, os caras estão risados, é um negócio muito especial, né? A Fórmula 1 você já é instruído a não falar. Não falar nada e fechar a cara. Não, e tanto que os horários, né? Abertos, você tem ingressos, tickets, que há horários abertos na Fórmula 1 também. A coisa mais rara que tem é algum fã ter foto de piloto. Claro. É só de carenagem, né? Ou quando eu pego o cara indo ao banheiro. Então eles sempre estão correndo, eles estão ou indo ou voltando do banheiro. Nunca tem um momento em que ele esteja falando com alguém. É difícil se aproximar, porque eles têm essa cultura mesmo. Tentaram fazer isso como na Indy, que é completamente aberto. Tem lá, fazem filas, os pilotos dão autógrafo, tiram fotos. Em outro momento, o pessoal até pode sentar no carro, encostar. Na Fórmula 1 é completamente avessa isso. E não vejo... Cultural, é muito diferente. Muito diferente. Agora, Bia, já indo mais para o final da nossa conversa aqui, parece que não, mas já passou um tempão aqui. Na velocidade da... Exatamente. Mas e o automobilismo brasileiro? Você, obviamente, é de uma geração que viu o Senna correr, viu o Fittipaldi correr até o finalzinho ali da carreira, viu outros nomes como o próprio Rubinho, o Massa, né, na carreira longa que ele já tem, o Tony, o Hélio, e não sei, para nós aqui que estamos aqui do Brasil, até eu acho, não sei se, como você falou, o fã de automobilismo é fã mesmo, mas talvez o público que não era tão fã assim, acabou indo para outras modalidades, o surf, enfim, o MMA, outros campeonatos, outras modalidades. Você sente isso, assim, que perdeu-se um pouco o ímpeto do automobilismo? E o que se pode, na sua opinião, o que se pode fazer para recuperar esse protagonismo, digamos, dos pilotos brasileiros, tanto em espaço na mídia, quanto também de presença nas categorias, né? A pergunta é complexa. Mas, assim, é a minha opinião pessoal. Eu acho que o brasileiro ele quer ver o brasileiro vencendo, né, mundialmente. Então, o tênis foi popular um dia nesse país porque o Guga ganhou, o surf é atualmente pelo Mineirinho Medina, e o Senna, Emerson, enfim. Então, assim, se tem um brasileiro se destacando mundialmente, essa atenção acaba voltando, né? E assim, não sei, antigamente eu acho que também era muito mais limitado, né? Você tinha futebol e a Fórmula 1. Hoje, depois a Fórmula Indy veio, começou a se tornar popular no país. E hoje você tem, assim, até com as mídias todas, né? Você tem acesso a tudo, né? Então, as pessoas, muita gente acaba assistindo o que tem na TV, antigamente, né? Tava passando Fórmula 1 e assistia a Fórmula 1 porque é o que tinha. Tinha 2 canais, não sei, não imagino... Antes da TV a cabo, né? Enfim. E hoje você tem uma variedade, então acho que deu uma distribuída, né, nessa atenção, mas, novamente, chegar um brasileiro que vá disputar o título mundial na Fórmula 1, por exemplo, que acaba que a Globo hoje tem um acesso, né, maior, essa atenção vai retornar novamente. Né? Acho que é muito disso. O brasileiro, quando está se destacando, chama mais atenção. É uma pena, né? Bia, eu tenho uma curiosidade aqui que está me matando, eu preciso te perguntar isso, eu preciso que você me entregue alguns nomes. Na sua casa... É o detetive. Na sua casa, quando vocês saem em família, quem é que dirige o carro? Todo mundo é bom piloto lá? Todo mundo pilota bem? Você vai arrumar briga em casa, Eu quero que você entregue os nomes, agora eu exijo. Não, lá em casa todo mundo dirige muito bem. Ok. Né? Eu brinco com a minha irmã que eu peguei a genética boa da família que eu dei menos pra ela, porque ela é a pessoa mais desatenta no trânsito, então faz umas coisas meio loucas, né? O meu pai é maluco, assim, é carioca, então você já viu a direção agressiva dele, ele melhorou muito, né? E assim, mas quem eu convivo mais hoje de dirigir acaba sendo o meu esposo, né? Que eu casei agora em dezembro, então quando é dividir o carro, normalmente é o nosso carro que a gente divide mais. Mas divide e quem é que dirige? Depende. Olha a DR. Mas dirigir a 40 por hora deve ser um saco para quem está acostumado a 120 chega, né, de mínima, carro, né? A gente pergunta assim, eu pergunto para ele, você quer chegar rápido ou não? Aí, né, porque ele já sabe que se for rápido sou eu. Se não tiver com pressa... É ele. Ele ri, porque o Fábio é um excelente piloto, ele já foi piloto de kart. Então tá. Então ele é muito bom piloto, então essa brincadeira entre nós de quem é mais rápido sempre, a gente joga videogame em casa junto. Eu sou a mulher perfeita pra ele, porque eu jogo videogame com ele de carro e adoro, a gente joga futebol. Então tem essa competição nossa de, quando eu falo isso pra ele é, né,
como eu posso dizer, não uma ameaça, uma coisa, pô, você tá competindo comigo, eu sou muito rápido também, enfim, brincadeira de marido e mulher que a gente faz lá. Adversário. Adversário. Bom, Bia, estamos chegando quase ao fim aqui do programa, queria então só que você falasse, então, assim, obviamente você tá correndo esse ano na Stock, tá, vai ter as etapas do campeonato de kart que você vai disputar, e que mais, assim, você tem almeja mais alguma disputa especial? Você tem ainda a expectativa de talvez voltar mais uma vez para os Estados Unidos e correr algumas provas de Indy? O que você pensa para o futuro? O Silvio não quer entregar a sua idade, mas assim, 20 anos de carreira já é um tempão né, atrás do volante. Explica pra gente então quais são, o que você deseja mais no automobilismo? Olha, hoje o meu foco principal é vencer corridas na Stock Car, né, a categoria que eu tô, que é um desafio grande para mim, e eu peguei esse desafio e quero muito acontecer. Obviamente que na vida às vezes aparecem oportunidades, você tem que analisar, né? Lá fora ou aqui, e pesar o que... Então, assim, é muito do que vier de acontecer, né? E do que o meu coração também fala na hora, que pode surgir, acontece, mas, assim, hoje o foco da Bia é ser bem sucedida na Stock Car, e, obviamente, se divertir com o automobilismo, né? Que eu amo fazer, fazer uma corrida de kart ali, aqui, tentar vencer, que também é sempre o objetivo. E pós, você pensa mais lá pra frente? Vai ficar no automobilismo? Vai largar de vez? Eu sou apaixonada por esportes, né? Eu brinco que se eu não fosse piloto, eu ia ser tenista. Então, o esporte é uma coisa da competição comigo, é muito forte, né? O bichinho mordeu, né? Então, eu sou muito competitiva em geral, gosto de esportes em geral. Então, eu vou estar provavelmente envolvida com alguma coisa de esporte. Quero tentar ajudar o automobilismo aí de alguma forma, né? A melhorar com ideias que eu tenho, por ter vivido lá fora, ter aprendido de outras formas também. Fazer o que fizeram com você no início da sua carreira, também, né, Bia? Também. Principalmente eu gostaria de ajudar mais meninas, né, a terem essa oportunidade, porque eu sei que nem sempre elas têm, né? Começando já pela família de não apoiar, às vezes dar preferência pro irmão, né? Então, tentar e ajudar, quem sabe no futuro, mais uma brasileira a chegar no topo. Bacana. Então tá certo. Poxa, eu queria agradecer muito a sua presença, foi ótimo o papo aqui e espero que você tenha sucesso aí na sua temporada aí de estoque e que a gente ouça mais vezes aí seu nome e veja você figurando no pódio aí sempre, tá bom? Com certeza, obrigada. Muito obrigado. Silvio, valeu por essa parceria de sempre. E, bom, a todos que acompanharam a gente ao vivo aqui no Papo de Esporte pelo Facebook, hoje é segunda-feira, dia 4 de julho. Queria agradecer a presença de todos e espero vocês no próximo Papo de Esporte. Até lá!